O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece a Nossa Senhora Aparecida. Ó Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, a quem consagramos a proteção de nosso país e de todos nós, cobri com vosso manto protetor a nossa pátria contra as guerras fratricidas, as epidemias e calamidades que possam flagelar este povo fiel ao vosso amor. Senhora nossa, de vossas mãos abençoadas, desçam as luzes para orientar os nossos governantes na concórdia e progresso do nosso país. Abençoa cada lar deste país, fazendo com que a união nas famílias seja o princípio para a união de todos os brasileiros como irmãos. Ensinai-nos a fraternidade entre os povos, o amor aos semelhantes sem distinção de raças, a humildade sem subserviência, para que nos tornemos uma nação exemplar por seu progresso, não apenas material, mas principalmente espiritual. Que o Brasil seja sempre o maior país cristão do mundo, não pelo tamanho, mas pelas atitudes fraternas do seu povo, demonstrando aos outros irmãos que a terra é morada divina que Deus nos oferece para progredir e usufruir seus bens, e não para desfrutar e depredar suas riquezas. Obrigado, Senhora, por velar por nós. Confia-nos e confiamos em vossa proteção. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Jesus amado, elevando o pensamento a vós, nos colocamos de joelhos aos vossos pés, agradecendo as vossas graças, agradecendo a vossa proteção e a força que nos dá para esta caminhada. Rogamos, Pai, que nos permita caminhar com força e coragem, que nos permita seguir em frente, sem medo, sem temores, certos de que a vida futura, a vida de espírito, é a vida que nos trará a libertação total. Rogamos as bênçãos, Pai, de toda essa corrente de luz. Rogamos as bênçãos da corrente franciscana, seu Tupinambá e todos os guias e mentores da nossa corrente. Rogamos as bênçãos de São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, da Fraternidade Branca Universal e de Melquisedeque. Rogamos as bênçãos dos orixás da nossa casa, especialmente
de Xangô, que nos abençoe, nos ilumine, irradie sua força e energia de amor sobre nós. Abençoe a nossa casa franciscana para que ela continue realizando o seu trabalho espiritual e material com força, com fé, que nos mantenha unidos para que nós possamos brevemente retornar ao trabalho presencial na nossa casa. Pedimos proteção e bênção para todas as crianças, Pai, as crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, ao sofrimento, às guerras. Olhai por todas, para que tenham força para superar todo este momento e transforme este mundo num mundo melhor, mais justo, mais humano. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por todos que ajudam a nossa casa franciscana, a nossa creche, nos seus trabalhos espirituais e materiais. Pedimos, Pai, pela paz no mundo, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz em toda a sua criação, no nosso coração, na nossa vida. Pedimos ainda por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm ao pensamento neste momento. Que assim seja. Sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a fé. Mateus capítulo 17, versículos 19 a 21. Então, chegando seus discípulos a Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: por vossa falta de fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esse tipo não sai senão com oração e jejum. Marcos tem o cuidado de avisar-nos que os discípulos se dirigiram ao Mestre depois que estavam em casa, fato que Mateus assinala apenas com expressão em particular. A pergunta revela ansiedade: por que não podemos expulsá-lo? E a resposta esclarece para todos: por falta de fé. Já havia sido dito que tudo é possível ao que crê, e agora mais uma lição nos chega com palavras e comparações repetidas das lições rabínicas, onde era frequente a expressão pequeno como grão de mostarda. E também para significar algo muito difícil, dizia-se como transportar montanhas. A união dos dois termos, porém, é particularidade do Evangelho. Comentário de Torres Pastorino. Vem agora a lição sobre a fé, preciosa, esclarecedora, incisiva e categórica. O intelecto, na meditação, em contato com o eu verdadeiro, com a individualidade, em casa, indaga das razões por que não conseguiu o domínio das emoções. E a resposta é taxativa: falta de fé. A dúvida é o pior veneno para a criatura. Tiago entendeu a lição do Mestre: peça-se com fé, sem hesitar, pois aquele que hesita é como a onda do mar impelida e agitada pelo vento. Esse homem nada recebe do Senhor, pois é homem de dupla alma, instável em todos os seus caminhos. O que significa afinal a fé? A definição vai depender do nível evolutivo em que cada um se encontre, para compreender o sentido da palavra. As crianças físicas na idade temporal ou intelectuais pela infância do espírito interpretam fé como acreditar. Se acredito no que alguém me diz sem pedir provas, demonstro fé na pessoa. Essa fé recebe geralmente o designativo de fé do carvoeiro ou do homem crente, que por não saber nada acredita em tudo o que lhe dizem, sem capacidade para raciocinar por si. É a fé do simplório e do ignorante, exaltada em certos círculos humanos como virtude máxima e até como condição essencial e única para a criatura salvar-se. Os que vivem mais no plano astral, emocional,
acham que a fé é um sentimento, uma emoção que se acende ou apaga, aumenta e diminui segundo o estado emocional da criatura. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão, mais baseada nos outros com suas qualidades e defeitos do que em si mesmos, em seu próprio conhecimento da verdade. É a fé que vibra altaneira e provoca às vezes gestos heróicos e repentinos, mas que também pode levar a extremos opostos de aridez e até de ateísmo absoluto, de materialidade total. Os intelectualizados que baseiam tudo no raciocínio horizontal e na pesquisa preferem como sinônimo de fé a palavra convicção, certeza, confiança. Representa então uma virtude intelectual, um fruto da experiência e não mais uma emoção. Supõe o conhecimento profundo do assunto. A certeza científica baseada nesse conhecimento é a fé. É a segurança do químico que, ao fazer as combinações de ácidos com bases, tem a certeza de que obterá um sal. Fé absoluta, fé raciocinada, experimentada, com fundamento em fatos vividos e verificados sob controle. Outros preferem considerar a fé como demonstração de fidelidade. Esses, já vivendo acima do intelecto, sintonizados com a razão, compreendem que a faculdade essencial à criatura é a fidelidade aos princípios. Uma vez conhecido o caminho e encontrado o mestre, não haverá mais esmorecimentos nem desvios, não se permanecerá mais no saber, nem no dizer, nem mesmo no fazer, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser total, integral, ser igual ao mestre, numa completa e total fidelidade de reprodução, como a cópia de carbono com o original, como a estátua de gesso com molde de barro. Essa interpretação que demos à quarta bem-aventurança. Felizes os que buscam ajustamento, a justeza do modelado com o modelo, do cristão com o Cristo. A qualquer destas interpretações, podemos aplicar cada um em seu grau na lição ministrada. A fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, embora ainda esteja no início do desenvolvimento, nos primeiros passos da caminhada, já será suficiente para obter esse extraordinário efeito. Lógico que o efeito corresponderá em grandeza ao adiantamento do nível evolutivo de quem a possui e a vive, mas não é necessário diplomarse como professor de matemática para realizar as 4 operações. Desde que a faculdade exista, desde que a causa haja, o efeito é produzido. Assim a montanha poderá ser transportada de cá para lá, seja uma montanha de dificuldades ou de terra, ou de defeitos, ou de fluidos, ou de correntes do astral, ou quaisquer outras. A expressão montanha exprime simplesmente algo de grande, de imenso, de impossível de abraçar-se com os curtos braços humanos. Não há montanha que resista a quem tem fé, nada impossível que crê. Quem meditar profundamente nessa frase encontrará a força de vencer quaisquer obstáculos, quer interprete a fé como crença, ou como sentimento, ou como convicção, ou como fidelidade a nosso modelo, o Cristo. No entanto, há coisas que a fé opera apenas por meio da oração. Não é da reza repetida mecanicamente em novenas e trezenas, mas a oração da união total com o Cristo interno, a meditação e o mergulho em que a criatura consegue ajustar-se totalmente ao Criador, em que a onda sonora sintoniza perfeitamente com a emissora, em que o cristão se cristifica. A palavra jejum, que aparece em alguns códices e é rejeitada por numerosos hermeneutas, tem sua razão de ser nesta interpretação, pois com ela não se entende o jejum da comida física, mas o jejum da materialidade. Explicamos. Aquele que se desprende da matéria e vive unido do espírito, ou seja, que vive na matéria sem ser da matéria, ou que vive no mundo sem ser do mundo, esse é o que jejua.
O efeito, mesmo estando diante das iguarias tentadoras do mundo e de suas paixões, ele permanece sem nelas tocar, em oração, unido ao Cristo e em jejum, desligado da matéria. Então está realmente espiritualizado, ou melhor ainda, cristificado. Esse é o que possui o poder máximo no domínio espiritual da Terra, com largas e profundas repercussões, mesmo no domínio material, sem necessidade de buscar nem treinar poderes com exercícios exóticos. Esse Evangelho nos fala da fé, nos pede uma reflexão sobre o que a fé representa para cada um de nós e pensar sempre como a fé sendo a manifestação do encontro do Cristo conosco, do nosso Cristo interno, a nossa busca interior por um encontro sublime, pelo encontro com esse Cristo que vive em cada um. A fé, não a fé sem nenhuma visão, sem nenhum raciocínio, mas a fé raciocinada dentro de nós próprios. É a introspecção, é o encontro com o Pai. O Pai nos ensina que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. E isso significando que essa fé, que ainda é muito inicial em nós que estamos neste plano terreno, ainda num processo evolutivo, iniciando o nosso processo evolutivo. Então a nossa fé ainda é muito pequena. Quantas vezes não entendemos, não aceitamos, quantas vezes vemos as coisas acontecerem diferente daquilo que nós esperávamos e aí recusarmos a verdade, recusarmos o entendimento de que esse é o caminho que nós temos que passar. Nós temos que viver todos os momentos difíceis, fáceis, bons, ruins, para podermos evoluir. E para não quebrar a nossa fé, nós temos que caminhar com ela, caminhar buscando essa iluminação interior, pedindo ao Pai que nos fortaleça, para que a nossa fé não esmoreça jamais, para que ela se ilumine. Mesmo nos momentos mais difíceis que passarmos, nós podemos continuar com a nossa fé em um Pai, porque sabemos que esse é o caminho evolutivo que estamos passando, por exemplo, neste momento, no plano físico da Terra, por esta pandemia, por essa situação tão difícil de tantos sofrimentos, tantas perdas. Por que estamos passando por isso? É difícil de compreender, mas nós buscamos força na nossa fé interior, na crença e sabendo que esse é um caminho do nosso processo evolutivo, do processo evolutivo de cada um. Isso é fé. A fé como sentido de busca do encontro sublime com o nosso Cristo interno. Que nós busquemos sempre isso, busquemos sempre encontrar dentro de nós essa luz divina, para que a nossa fé jamais esmoreça, para que continuemos caminhando, buscando o Cristo interno dentro de nós. Nos colocando nessa energia de amor, pedimos que o Pai nos envie a luz divina, a luz que brilha, para iluminar os nossos caminhos, iluminar o nosso Cristo interno,
que nós possamos seguir em frente, caminhando, seguindo, com os passos junto com o Pai, com a força e energia desse Cristo maravilhoso, dos orixás da nossa casa, com a força da nossa casa franciscana. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja. Que o Pai abençoe cada um de nós, nos dando força, fé e iluminação. Que assim seja.